No começo dos anos 40, o ditador Adolf Hitler dividia seu tempo entre vários locais. Um dos mais infames situava-se na Polônia e foi construído com um propósito nefasto. Escondido nas profundezas da Vármia Mazúria, na Polônia, encontra-se um lugar que ecoa sussurros sombrios da história. Esse é o Wolfschanze, ou a Toca do Lobo, o quartel-general fortificado de Hitler na frente oriental durante a Segunda Guerra Mundial. Um lugar que expressa poder, horror, paranoia e por fim uma tentativa fracassada de remodelar o mundo. Vamos explorar este local histórico. Vem comigo que no caminho eu te explico. Confira agora no História 24 Horas. Após a Primeira Guerra Mundial, muitos países enfrentam uma grave crise econômica. Sentimentos populares radicais são aproveitados por líderes que buscam transformar seus países em grandes potências. A situação é semelhante na Alemanha, onde Adolf Hitler chega ao poder em 1933. E assim nasce o Terceiro Reich, e seu líder se torna um ditador. O ódio aos eslavos é um elemento fundamental na ideologia nazista. Isso já está dado desde que ele escreveu o Mein Kampf, lá na época em que ele foi preso por causa da tentativa de golpe, em 1923, o Putsch de Munique. Então, enquanto a Alemanha busca seu Lebensraum, seu espaço vital no leste europeu, os povos que vivem nessa área, principalmente os poloneses, são submetidos a um terror sem precedentes. E só abrindo um parênteses aqui desse Lebensraum, esse termo foi originalmente usado pelo geógrafo Friedrich Ratzel para descrever a relação entre um povo e o espaço geográfico em que ele vive. No entanto, a ideologia nazista distorceu muito o conceito, transformando-o numa justificativa para a conquista e dominação de outros territórios. Tá bom? Voltando aqui ao nosso assunto, imediatamente após ocupar o território, os alemães começam a implementar seu plano de exterminar populações, elites locais e erradicar a sua cultura. Então pensa que assim, prisões, batidas policiais, execuções e deportações para campos de concentração e trabalho forçado tornam-se eventos cotidianos. Crianças eslavas que se encaixavam nos critérios raciais nazistas são arrancadas de suas famílias e submetidas à germanização forçada. Eles ainda saqueiam as economias dos territórios conquistados, destruindo, roubando artefatos culturais, e a população nessa, ela sofre com viver aí sob esse medo constante da morte. E agora que você está situado no assunto, bora falar mais especificamente da Toca do Lobo, ou o Wolfschanze em si. E eu vou aqui com a nossa tradicional pergunta: aonde fica esse lugar? Fica na Vármia Mazúria. A Vármia Mazúria é uma província polonesa, mais precisamente um voivodato. Em inglês a gente fala voivodeship, que é um termo usado na Polônia e em alguns outros lugares do leste europeu para designar uma unidade administrativa semelhante a um estado, uma província, tá bom? E o chefe ou líder de um voivodeship é um voivod, tá bom? Inclusive tem uma banda canadense que chama Voivod. O Away, baterista, me falou uma vez em uma tour que o nome da banda vem disso. Então fica aí um adendo. A Vármia Mazúria é a designação de uma região administrativa da Polônia, tá bom? Pensa nisso como se fosse um estado polonês. É um dos 16 voivodatos ali que compõem o país. E qual é a capital desse voivodato? É Olsztyn, tá bom? Que também é a sede do governo regional e a principal cidade da região. Inclusive, Olsztyn tem um time de vôlei muito famoso. É a cidade de onde vem a banda de death metal Vader, também é uma banda pioneira e muito famosa. Então, conclusão, podemos nos referir à Vármia Mazúria como uma província e afirmar que Olsztyn é a sua principal cidade, tá bom? É a capital ali da região, como você pode ver aqui. Então, essa pitoresca região no nordeste da Polônia é caracterizada por vastas florestas, lagos cintilantes, paisagens ondulantes, tá bom? Ela oferecia tanto uma camuflagem natural quanto profundidade estratégica para o regime nazista. A sua localização foi crucial para a condução da guerra contra a União Soviética, permitindo que o Hitler supervisionasse diretamente e pessoalmente as operações militares.
Além disso, ali aquela cidade, região, vou te mostrar aqui, ela é muito próxima à cidade de Königsberg, uma cidade historicamente prussiana e depois alemã, que fornecia acesso logístico e infraestrutura, tinha uma estrutura consolidada para dar apoio logístico a essas operações militares. Königsberg hoje é a atual Kaliningrado, que é o esclave russo ali no norte da Polônia. Não é à toa que atualmente essa região é russa, porque ela foi conquistada pela União Soviética na Segunda Guerra Mundial. E as distâncias ali até a União Soviética variavam, mas servia como um centro de comando e partida essencial, colocando o Hitler próximo às linhas de batalha. Agora que você já está situado no contexto e na localização, vamos ao nome do local. É muito interessante você observar que nas línguas de origem germânica, às vezes você tem uma palavra muito extensa, virou um palavrão assim, que na verdade é uma junção de várias outras palavras. Então, se a gente pensar em Wolfschanze, que em inglês já se traduz para duas palavras, Wolf's Lair. Então, voltando aqui para o alemão, Wolf é lobo e Schanze traduz-se assim para trincheira, ou em sentido mais amplo, você pode pensar em refúgio, covil ou toca. A tradução que captura a essência do nome original alemão seria Toca do Lobo, tá bom? Wolfschanze. A construção da Toca do Lobo começou em 1940 e esse não era apenas um simples bunker, era um complexo gigantesco, uma verdadeira cidade dentro da floresta. Imagina assim, concreto, fortemente reforçado, quilômetros de arame farpado, campos minados, uma rede de bunkers projetada para resistir inclusive a bombardeios aéreos. Foram construídos mais de 80 bunkers. E a escala era imensa, um reflexo da obsessão do regime nazista. Eu fiz a visita ao Wolfschanze, eu saí de Austin, peguei o carro e você começa dirigindo pelas estradas, pelas rodovias ali da Polônia, e de repente você vai entrando já para essas estradas mais cortando as vilas, assim, as regiões rurais. E a estrada ela vai se estreitando assim, e você começa a entrar mesmo dentro de uma floresta um pouco mais densa. E é muito interessante assim quando você visita esse tipo de site na Polônia. A Polônia foi um país assim, um dos países aí que sofreu muito durante a guerra. Então quando você entra ali, cara, e começa a ver a construção dessa estrada, o estreitamento do local, a forma como eles fazem até a curvatura da estrada, parece que você já começa a se sentir mal assim, porque passa a ter uma noção do tamanho do crime que foi cometido ali. Você projeta, cara, uma cidade, uma estrutura estatal para cometer um crime de estado, como foram os crimes nazistas, né? Então já começa a te dar aquela sensação meio ruim. E é muito interessante, quando você vai fazendo o caminho para chegar ao Wolf's Lair, já quilômetros antes, você começa a ver assim, eu me lembro que vindo de Austin eu consegui ver isso pelo lado esquerdo. Assim, cara, muitos restos de coisas que você sabe que estão ali há décadas, tipo até pedaço de avião, cara. O que a gente chama assim, de memorabilia, né, da Segunda Guerra, assim. O ambiente é fúnebre, assim, pensando só nessa questão material quando você vê, nem cheguei ainda à parte humana. Mas é meio fúnebre, assim, você vê aqueles aviões, aquelas armas abandonadas, tudo isso meio jogado nos estacionamentos grandes, assim. Claro que muita coisa tá ali pra exibição, mas essas coisas que eu vi na beira da estrada, assim, acho que nem tanto, cara. Claro que deve ter uma regulamentação do Estado polonês para aquilo estar ali. É muito chocante ver isso, assim, é uma coisa que a gente nunca se acostuma, cara. Você pode visitar esses sites, esses locais, né, várias vezes, assim, em diferentes situações, mas sempre dá sempre aquela chocada na gente. Então chegando ali, eu tive a sensação, me causou isso, entendeu? E agora pensa na quantidade absurda de recursos, mão de obra, né, cara, concreto utilizado para construir esse local. E é muito louco, assim, que dá uma sensação muito ruim, cara, ver às vezes os trilhos, né, de trem construídos nos caminhos para esses lugares, porque aquilo ali foi mão de obra escrava, né, de poloneses, e muitos deles judeus poloneses, e outros povos que foram deportados, inclusive as deportações em massa que rolaram na Alemanha desde a Kristallnacht, né, que é a Noite dos Cristais, que inclusive dá outro vídeo. E você pensar que aquilo ali foi tudo construído, né, com
com o trabalho, com o sacrifício de tantas vidas, é uma sensação complicada, assim, de lidar. As emoções ali são fortes. E uma pergunta que surge toda vez que a gente fala, principalmente em Hitler, né, ou o paradeiro do Hitler, ou os principais líderes aí do Inner Circle, do círculo próximo ali do comando nazista, a pergunta que sempre surge é assim, mas ele morou ali mesmo? Ele esteve ali? São muitos rumores, muita ocultação de informação que acontecia ali, justamente por ser o líder da Alemanha nazista, né? Então eles tinham que enganar os seus inimigos e não davam informações muito precisas. Então, sempre que você for ler assim, sobre a Toca do Lobo, pode surgir a pergunta, não, mas o Hitler esteve aqui? Ali foi a residência do Hitler? Ele de fato morou ali? Porque muito se confunde, e inclusive na época foram plantadas essas ideias. Então muito se fala disso até pelo fato de que a sede do governo alemão, a capital do país é Berlim, e o Hitler tinha sua casa nos Alpes bávaros, né? Nos Alpes ali da Bavária, em Berghof. Então gera-se muita confusão assim, sobre o paradeiro do Hitler na época, porque muitas vezes que imaginavam que ele estava em Berghof, na verdade ele estava na Toca do Lobo, ele estava na Polônia. Mas e aí, o Hitler morou ali? Sim, foi comprovado que o Hitler morou ali na Toca do Lobo. Ele passou, o que estima-se que ele passou mais de 800 dias ali. Muitas medidas foram tomadas para obscurecer a presença dele ali. Então nesse caminho ali, eu vou te mostrar essa foto aqui que eu tirei em frente ao bunker do Hitler. Parece uma casa numa pedra, né, cara? Parece uma pedra enorme. E se você for por trás ali, você consegue ver muitas ruínas daquilo ali. Depois foi dinamitado, né? Então dá pra ver por dentro e tal. E é uma sensação muito esquisita, cara. Eu passar assim na frente da casa, né, que foi construída pro líder nazista planejar toda a atrocidade que foi cometida, principalmente ali no leste europeu. Não que nos outros locais não tenham sido atitudes atrozes, mas no leste europeu ali é onde você teve as maiores, né, inclusive Auschwitz na Polônia, né, na cidade de Oświęcim, que né, em alemão virou Auschwitz. Então é muito pesado, passar na porta ali é complicado. E quais eram as intenções iniciais do Hitler? A Toca do Lobo foi construída a partir de 1940 e a Alemanha invade a União Soviética em junho de 41. E eles declaram guerra e invadem a Polônia em 39. Teve também o acordo Ribbentrop-Molotov, que a gente traduz na historiografia assim, muitas das vezes como um acordo, um pacto de não agressão. Eu não interpreto assim, mas isso vai dar um próximo vídeo, tá bom? Eu vou dar uma interpretação de coisas que eu vi, li, tive contato em museus e sobre como eu vejo esse negócio do pacto de não agressão. Bom, na verdade o Hitler já nutria ambições para expandir para o leste europeu e também conquistar a União Soviética muito antes de 1941. De novo, citando aqui o Mein Kampf, da necessidade de obter o Lebensraum. Então atacar a União Soviética já era uma ideia que estava ali há muito tempo. Muito provavelmente essa ideia já existia até antes deles assinarem esse acordo Ribbentrop-Molotov, que provavelmente foi um acordo para se ganhar tempo. Então, em 22 de junho de 1941, a Alemanha dá início à Operação Barbarossa, e a Toca do Lobo foi construída especificamente para dar o suporte a essa operação, que o Hitler foi supervisionar pessoalmente, né? Estima-se que ele ficou mais de 800 dias na Toca do Lobo. O complexo serviu como um centro de comando crucial para a execução da ofensiva nazista no leste. Quem tinha acesso e quem passou pelo Wolfschanze foi o círculo íntimo mesmo de Hitler, incluindo Martin Bormann, Hermann Göring, Wilhelm Keitel. Todos eles mantinham escritórios e residências dentro do complexo, garantindo um acesso constante ao Führer. A vida diária ali era uma mistura estranha de coisas que aconteciam regularmente, assim. E conferências militares que duravam horas, reuniões. Tem até umas descrições lá que mostram o dia a dia do Hitler, assim. Às vezes, claro, ele convocava reuniões muito tarde, jantares, assim, para discutir a situação do que estava acontecendo. Então era uma coisa extenuante, assim. E se você assistiu aquele filme Operação Valkyria com Tom Cruise, ele interpretava o coronel Klaus von Stauffenberg, que realizou aquele atentado à bomba contra o Hitler, né? Tudo aquilo ali se passou na Toca do Lobo. E quando eu tava lá, uma das coisas mais impressionantes que eu vi
é que eles reconstituíram essa mesa de reunião onde aconteceu todo o planejamento, execução e o desastre da Operação Barbarossa, né? Esse clash com a União Soviética, enfim, tudo isso que a gente vê aí na história. A guerra foi tão brutal, cara, que eu recomendo até que você depois vá atrás e leia os relatos do Marechal Zhukov. Ele escreveu um livro sobre isso, tem até uma versão pocket. Eu tinha comprado uma versão pocket uma vez num sebo, assim, de segunda mão. É muito louco a parte que ele fala em que é uma loucura tão grande, cara. Que ele fala que o Stalin estava muito nervoso quando ele passou pelo processo de aceitação de que a Alemanha estava invadindo a União Soviética, de fato. E muitos dos próximos ao Stalin tinham medo, né? Essa é uma síndrome dos ditadores, assim. Tinham medo de chegar nele e dar as más notícias, porque você poderia, inclusive, acabar num gulag, num paredão, né? Ir pra Sibéria por desagradar o ditador. Então, assim, até para eles darem as notícias sobre a guerra, falar o que realmente estava acontecendo pro Stalin, foi muito difícil. E o Stalin ficou muito nervoso, ele passou por um processo, assim, para aceitar aquilo foi muito complicado. Então, até isso é louco sobre esse lugar, né? Que foi ali que planejaram isso. Então, eles reconstituíram essa mesa, até com materiais da época, assim, dá pra ver. E tem os bonecos de cera, tudo reconstituído, assim, em tamanho natural, né? Então, quando você tá ali e você vê as coisas originais da época, os restos de roupas e tudo assim, dos centenas de secretárias, telefonistas, guarda, cozinheiro, outros funcionários de apoio, fora os oficiais que estavam ali, né? É muito chocante. E foi nessa mesa, né, que o general Klaus von Stauffenberg conseguiu marcar uma reunião com Hitler. Ele levou uma maleta com explosivos, plantou isso ali na mesa e saiu com a desculpa que ele tinha que atender uma ligação de Berlim. Ele deixou a mala do lado do Hitler. O Brandt pegou a mala e botou de um lado oposto no pé da mesa. Isso foi no dia 20 de julho de 1944. Já foi meio tardio. Já não dava para evitar toda a atrocidade que tinha acontecido. Esse atentado foi uma tentativa de se cortar isso antes, né? E a bomba explodiu e tanto o pé da mesa e o tampo da mesa serviram como escudo para o Hitler. 4 pessoas morreram no total, 20 outras ficaram feridas e o Hitler sobreviveu. Os conspiradores foram capturados em Berlim e uma onda de represálias aí varreu as fileiras militares e civis. Muitos dos principais aliados foram executados, milhares de suspeitos de envolvimento em complô foram presos. E isso atenuou a paranoia do Hitler. E lá na Toca do Lobo tem relatos assim, que estão por lá, já dá pra você ver o quanto ele tava paranoico, né? Bom, após esse atentado aí, em julho de 44, a coisa já tinha degringolado, o Hitler já estava passando por um processo de entendimento que ele tinha perdido a guerra para a União Soviética. Dificilmente eles conseguiriam reverter isso. Claro que demorou um tempo até que a coisa se consolidasse. Reverter essa situação naquele momento era muito complicado. Então, à medida em que o Exército Vermelho avançava em direção à Prússia Oriental, que é essa região da Polônia, ali no final de 1944, eles trataram de evacuar a Toca do Lobo, tirar todo mundo de lá, e os próprios nazistas implodiram o lugar. Porém, o lugar era tão fortificado que eles não conseguiram detonar tudo, assim, explodir e destruir o local todo, tanto que essas ruínas estão lá até hoje, como vocês estão vendo aí nas fotos e nos relatos. Bom, eles fugiram, saíram dali, detonaram todo o lugar, justamente para que as tropas soviéticas não conseguissem utilizar o lugar nem descobrir os seus segredos, né? Então, nos meses seguintes, esses bunkers foram sistematicamente explodidos, destruídos, assim. Isso é uma lógica aí do comportamento nazista, né? Depois eles tentaram apagar várias das provas. Por exemplo, o campo de Treblinka, eles meio que destruíram tudo para ninguém ver que aquilo ali foi um campo de extermínio, né? Isso também dá um outro vídeo. Eu tive a chance de ir em Treblinka, um dos lugares mais horríveis que eu já pisei. E aí, quando os soviéticos finalmente capturaram o local em janeiro de 45, eles encontraram uma paisagem arruinada, um lembrete sombrio dos atos finais e desesperados do regime nazista. As ruínas do Wolfschanze, né, a Toca do Lobo, permanecem até hoje como um site histórico. Você pode visitar lá, você tem uma portaria organizada, você compra um ingresso e tal.
E é um site histórico assim assombrado, um testemunho do poder destrutivo da guerra e da arrogância do Reich. E para finalizar o vídeo eu te mostro aqui essa reconstituição do Hitler, né? Que tá na altura e no padrão corporal que ele tinha, tá em tamanho real. E você pode ver isso por lá. Eu vou ampliar aqui para você ver que tá escrito Adolf Hitler. E é muito louco, porque é próximo a essa mesa onde teve a reunião e foi o atentado que o Hitler sofreu. E como tem esses manequins aí, dá pra você ver os uniformes nazistas desses caras da SS e o próprio uniforme do Hitler em tamanho real, né? Aquilo ali é um fantasma, cara. Parece que quando você dá de frente assim com a pessoa, né? Aquilo ali foi uma pessoa, cara, que foi capaz de articular e arquitetar essa coisa que aconteceu aí, que até hoje a gente não consegue descrever com palavras tudo isso, né? É muito chocante, cara. Dá uma sensação, tá bom? Me faltam palavras assim pra descrever. E eu finalizo com isso, essa foto aí dando de frente com o Hitler e o seu uniforme. E tem aqui mais um uniforme nazista que está em exibição por lá. E assim eu acabo esse vídeo sobre a Toca do Lobo. Espero que você tenha gostado das informações e do meu relato. Deixe a sua opinião nos comentários, qual seria a sua reação, ou se você tem vontade de ir a um lugar desse. E não se esqueça de dar o like, inscreva-se no canal e ative as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.